Olá pessoal, aqui estamos para realizar mais um vídeo da série 10 minutos com o consultor. Meu nome é Ivan Moreira de Castro, sou consultor na área de gerenciamento, atuando há mais de 47 anos. Bem, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Nós vamos falar um pouco sobre a importância do planejamento como um elemento de equilíbrio, de integração entre os diversos atores que participam da concretização de um projeto. Bem, vamos verificar o que é planejamento, qual é a abrangência do planejamento. Nós já havíamos comentado que o planejamento é uma das funções mais importantes no gerenciamento de projetos. Sem planejamento, você seguramente terá problemas, terá um projeto realizado em condições de extrema dificuldade, muito provavelmente vários serviços serão esquecidos, e serão lembrados no momento da execução deles. Isso vai implicar em comprometimento de prazo, de custo, de qualidade, certo? Então, o planejamento é uma função imprescindível e importantíssima no gerenciamento de projetos. Então, qual é a abrangência do planejamento? Nós temos que enxergar e entender que o planejamento ele não se detém, certo? Exclusivamente aquelas ações de execução de serviços em campo, ou seja, aquelas tarefas de construção e montagem do empreendimento. Por que nós temos que ter isso bem claro? Porque no gerenciamento de projetos nós temos outros atores que têm que ter suas tarefas planejadas, seguindo as premissas definidas no planejamento master do empreendimento, tá? Então, a abrangência do planejamento, ela é bem ampla, eu digo até que ela é total. Ela deve percorrer todas as etapas e todos os aspectos inerentes a um projeto. Se você não atuar dessa forma, seguramente você não vai conseguir ter aquela visão integrada de todos os elementos que vão atuar nesse empreendimento. Bem, vimos então a importância do planejamento, a abrangência que ele tem, e falamos desses atores. Esses atores são os que nós definimos como stakeholders, ou seja, são os diversos participantes que de uma forma ou de outra estão vinculados àquele projeto. Vamos citar alguns deles. O primeiro que nós conseguimos nos lembrar e identificar é o cliente, o dono do projeto. A empresa, detentora, os acionistas, certo? Depois, nós temos a comunidade no local onde esse projeto está sendo implantado. Porque às vezes a gente se preocupa muito com aqueles atores, que estão executando alguma ação direta no projeto. Bem, os stakeholders são mais do que isso. Além de englobar essas empresas, esses atores que vão atuar diretamente no projeto, engloba a comunidade local, certo? Por quê? Porque essa comunidade, de uma forma ou de outra, é impactada pela implantação daquele empreendimento. Não quer dizer que esse impacto seja negativo ou sempre negativo, ou com algumas facetas negativas, tá? Então, essa comunidade ela tem que ser considerada no estudo do projeto, nas ações do projeto, certo? Contempladas, na medida do possível, por benefícios, que auxilia os seus integrantes, com relação a, de repente, empregabilidade, fomento de atividades
comerciais, industriais, de serviços, certo? Então, a comunidade ela tem que ser considerada, é um dos stakeholders. Outro que nós podemos nos lembrar são as empresas projetistas, ou seja, são aquelas empresas que elaboram os projetos, certo? A documentação de engenharia que será utilizada lá. Então, essa empresa também tem que planejar suas atividades, né? Para que esse planejamento seja integrado, né? No planejamento global do empreendimento. Outro que nós nos lembramos é as empresas fornecedoras de equipamentos, de materiais, certo? Esses fornecedores realmente eles são muito importantes que a gente considere no planejamento. E fazendo um link um pouco com a comunidade, é muito importante sempre que possível que a gente contemple os fornecedores locais no fornecimento desses, dos serviços, principalmente, né, que o projeto vai necessitar, tipo alojamento, alimentação, transporte, certo? Isso é uma forma também de você beneficiar a comunidade. Bem, outra coisa que nós consideramos como stakeholders são as empresas de construção e montagem, ou seja, aquelas empresas que vão executar as obras, certo? De construção civil, de montagem industrial, dos testes, né, que deverão ser feitos para que a unidade entre em operação, né? Temos também os órgãos públicos, né, de licenciamento e controle, ou seja, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, nós temos diversos órgãos públicos que são os responsáveis por avaliar o empreendimento e providenciar o devido licenciamento, né, ambiental ou os alvarás de construção e uma série de outros documentos que são necessários para que aquele empreendimento seja implantado, né, naquela localidade. Então, eles também são stakeholders que têm que ser considerados nesse planejamento global integrado. Bem, e como é que o planejamento ele pode contribuir, certo? Facilitando essa integração entre as ações. Bem, a primeira coisa que a gente observa é que o planejamento ele tem que elaborar um planejamento master referencial. Ou seja, é um planejamento que não precisa ir ao nível de detalhe executivo, mas que fornece a todos os stakeholders os limites de prazo, certo? E de ações que eles têm que executar para que o projeto seja concretizado naquele prazo, certo? Então, ele tem que elaborar e disponibilizar esse planejamento master e outras informações a nível macro, né, para todos esses stakeholders. Bem, depois o que ele tem que fazer? Cada um dos stakeholders vai fazer o seu planejamento executivo específico, né? Esse planejamento deverão ser integrado de uma forma global, porque uma ação de um determinado stakeholder pode interferir na ação de um outro participante do projeto, tá? E o planejamento ele vai ser a pessoa que vai monitorar e ajudar nessa integração global das diversas ações dos stakeholders. E, finalmente, ele também será o responsável por produzir informes gerenciais e os relatórios de acompanhamento e controle, relatórios periódicos, né, que devem ser produzidos, emitidos e distribuídos periodicamente entre os diversos integrantes, né, do projeto. E também, retornando um pouco lá nos stakeholders, né, temos um bastante importante, que são as instituições financeiras de financiamento do projeto. Por exemplo, quando você tem um projeto financiado pelo BID, né, pelo Banco Mundial, tem uma série de requisitos, de informações, de produtos que têm que ser elaborados. Então, é muito importante também, quando você for desenvolver a sua atividade de planejamento, você verificar essas necessidades e incluir também o cumprimento dela
nas ações do planejamento. Bem, de uma forma geral, é dessa forma que o planejamento contribui, né, para o sucesso do empreendimento, servindo de um elemento de integração entre os diversos stakeholders do processo, promovendo assim o equilíbrio, né, das ações que seguramente contribuem com o sucesso do projeto, do empreendimento. Espero que as informações tenham sido úteis a vocês. Pedimos que compartilhem com colegas e profissionais da área e aguardamos vocês para um próximo vídeo da série 10 Minutos com o Consultor. Até mais!